A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Esse é o programa Evangelho em Foco e eu sou o pastor Kennedy Matos. Eu já quero aqui desafiar você a compartilhar essa mensagem. Envie aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos, nas suas redes sociais. Coloque aqui embaixo também de onde você está nos acompanhando, nos comentários. Eu sempre leio os comentários, tá bom? Então coloque ali a sua saudação, mande o seu abraço e que Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa. Muito bem, nós estamos no mês de outubro e no mês de outubro nós temos uma data especial. É conhecido como o mês das crianças. E eu quero trazer uma palavra de Deus também com relação às crianças. Você sabia que as crianças podem crer no Evangelho? Você sabia que você pode levar seus filhos a Jesus? Você sabia que as crianças podem ter fé em Jesus? É sobre isso que nós vamos estar falando daqui a pouquinho, então não saia daí. Amém. Queridos e amados irmãos, eu quero convidar você então à palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13, que diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, irmã, você que é pai, quero primeiro falar com você. Quero chamar a sua atenção para a importância de levar os seus filhos a Jesus. Esse texto deixa muito claro que os pais são os responsáveis por levar os seus filhos a Cristo. Você, meu irmão, que tem seus filhos, tem as suas crianças, você é responsável por levar os seus filhos a Jesus. Crianças não têm iniciativa e nem podem, por exemplo, ir à igreja sozinha. Quem é que tem que levar? Você. Crianças não têm a iniciativa de ler a palavra de Deus. Elas não conhecem o Evangelho. Quem tem a responsabilidade de levarem as crianças a conhecer o Evangelho através das Escrituras? Os pais, você pai, você mãe. O texto que nós lemos diz, então lhe trouxeram algumas crianças. Ou seja, as crianças foram levadas a Jesus. Elas não foram sozinhas. Então, os pais são os responsáveis por levar as suas crianças a Cristo. Crianças não conhecem o Evangelho, os pais precisam ler e explicar o Evangelho para elas. Então, primeiro ponto, isso aqui é muito importante. Meu irmão, minha irmã, não é o Ministério Infantil que é responsável por apresentar Jesus aos seus filhos, é você. O Ministério Infantil da igreja apenas é um parceiro na educação cristã dos seus filhos. O ministério infantil da igreja é apenas um colaborador. Perceba, o ministério infantil da sua igreja fica por semana, com 1 hora por semana, com seus filhos. Você fica com seus filhos a semana inteira. Não terceirize a responsabilidade de levar os seus filhos a Jesus para mais ninguém. Essa responsabilidade é do pai, essa responsabilidade é da mãe, essa responsabilidade é sua. Jesus aqui, Marcos aqui também está dizendo que dos empecilhos de levarem essas crianças a Jesus. Vai acontecer de ter empecilhos para que os seus filhos não cheguem a Jesus. E você, pai, você, mãe, você precisa superar esses empecilhos. Quando os discípulos de Jesus
impedem as crianças de ir a Jesus, isso é muito ruim. Porque no texto que nós lemos, os próprios discípulos de Jesus repreendiam os pais, repreendiam as crianças que estavam sendo levadas a Jesus. Veja que coisa triste é quando os discípulos de Jesus são uma barreira para que as crianças não cheguem a Jesus. Os discípulos pensavam, como muita gente pensa, que criança não pode entender as coisas de Deus. Tem gente que acha que criança não consegue entender teologia. Tem gente que acha que criança não consegue entender as Escrituras. Tem gente que acha que criança não consegue entender a cruz. Não consegue entender, criança não sabe, não consegue compreender o que é pecado. Não consegue entender o que é arrependimento. Não é verdade. As crianças têm capacidade de entender, as crianças podem entender, as crianças podem exercer fé em Jesus. As crianças podem conhecer a Deus. Aliás, as crianças devem conhecer a Deus. Devem conhecer as Escrituras. Veja, não levar as crianças a Jesus é fazer como os discípulos de Jesus estavam fazendo, é se tornar uma barreira, é se tornar um empecilho para que essas crianças cheguem a Jesus. Os discípulos de Jesus estavam agindo com preconceito. É verdade que os mestres do tempo de Jesus, os outros mestres, eles não atendiam mulheres e nem crianças. Mas Jesus não, Jesus atendia a todos. Jesus ensinava a todos, mulheres, homens, jovens, velhos e crianças. Todos podiam ir a Jesus, todos podem ir a Jesus. Eu já ouvi mãe, por exemplo, que deixaram de ir na igreja porque os seus filhos ficavam inquietos na hora do culto. No meu ministério pastoral, eu já percebi que determinadas mães deixaram de ir na igreja porque os seus filhos pequenos, eles eram muito inquietos na hora do culto e elas, para não atrapalhar o culto, pararam de ir à igreja, pararam de levar os seus filhos. Se isso tem acontecido na sua vida, eu quero desafiar você a parar de fazer isso. Volte para a igreja. Os seus filhos não são um problema, os seus filhos são uma bênção. O que nós precisamos é acertar essas coisas. O que nós precisamos é, com sabedoria, educar essas crianças. Então nós precisamos aqui de pelo menos duas frentes de trabalho. Precisamos primeiro que os pais eduquem os seus filhos, que os pais conversem com seus filhos, que os pais deem exemplo aos seus filhos, que os pais, com carinho, amor, conversa e diálogo, conversas antes do culto, chegue um pouco antes na igreja, eduque o seu filho, fale com ele, ele vai entender, ele vai compreender. Vai ser um processo, não vai ser algo mágico, não vai ser algo da noite para o dia. Não é que você vai falar e a criança vai ficar como uma estátua dentro da igreja, mas é um processo. Então, em primeiro lugar, os pais precisam entrar nesse processo de educação dos filhos para que os filhos se comportem, para que os filhos venham temer ao Senhor. Os pais precisam em casa ensinar os filhos a temer a Deus e a dizer a eles que aquele ambiente de culto é um ambiente de reverência, é um ambiente de temor. Os seus filhos vão entender isso, eles vão compreender. Segundo modo, como nós podemos ajudar esses pais? A igreja precisa ajudar esses pais, pensando em meios e estratégias para que essas crianças aprendam sobre reverência. A igreja precisa suportar o processo, entendendo que essas crianças, elas vão crescer e que isso é passageiro. A igreja precisa ajudar os pais nesse processo. E nós precisamos entender que criança não atrapalha culto, criança é bênção na vida da igreja. Portanto, se você tem se afastado da igreja porque os seus filhos são pequenos e você tem achado que seus filhos têm atrapalhado o culto, não, volte a congregar, leve os seus filhos à igreja, leve os seus filhos para o culto. É ali onde eles também vão aprender a adorar a Deus, é ali onde também eles vão aprender sobre a palavra de Deus. O verso 14 mostra que Jesus fica indignado com os discípulos. Vejam o que diz o verso 14. Jesus, porém, vendo que os discípulos estavam impedindo que as crianças chegassem até ele,
O texto diz: indignou-se. É a primeira vez, se não me engano, é a única vez em que Jesus fica indignado com seus discípulos. E ele fica indignado com seus discípulos exatamente porque os seus discípulos estão impedindo que as crianças cheguem até ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você for um empecilho para que os seus filhos conheçam a Jesus, eu quero que você entenda isso. Você está sendo alvo da indignação de Jesus. Jesus não gosta dessa atitude. Seu Senhor não gosta dessa atitude, não concorda com essa atitude. Jesus fica indignado porque os discípulos dele estão sendo uma barreira, um problema, um empecilho. Os seus discípulos estão embaraçando, enredando, dificultando a passagem, a ida das crianças até ele. E Jesus fica indignado com isso. E Jesus dá uma ordem. Ele diz: deixai vir a mim os pequeninos. Meu querido e amado irmão, um dia Cristo fez um convite para você. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você ouviu esse convite. O seu coração ouviu esse convite e atendeu esse convite de ir até Jesus para encontrar descanso nele. Agora Jesus faz o mesmo convite aos seus filhos, aos seus pequeninos. Ele diz: deixai vir a mim os pequeninos. Hoje Jesus chama os seus filhos, as suas crianças, para que elas venham a Ele. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa que os seus filhos podem crer em Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero chamar e alertar o seu coração para isso. Os seus filhos precisam ir a Cristo. Tem um pastor muito querido que foi meu pastor durante a minha adolescência e juventude, que ele sempre dizia uma frase que eu achava importante, acho muito importante. Ele dizia: Deus não tem neto. Filho de Deus, filho de crente precisa aceitar Jesus também. E é verdade. Os meus filhos não são netos de Deus. Eles precisam se converter, eles precisam de salvação, eles precisam também ir a Cristo. Os seus filhos também precisam ir a Jesus, os seus filhos precisam crer em Jesus, portanto, pregue para os seus filhos. Eles podem se arrepender dos seus pecados. Pare de ficar pensando: mas como meu filho pode crer em Jesus? Isso não é da sua conta. Isso não é problema seu. Como que o seu filho pode crer em Jesus? Isso não é um problema seu. A sua responsabilidade é levar os seus filhos a Jesus. É encaminhar as suas crianças a Cristo. Você não foi colocado como juiz ou como alguém que precisa descobrir como é que Deus faz, como é que Deus salva uma criança. Isso não é da sua conta, isso não é problema seu. A sua responsabilidade é levar os seus filhos a Cristo e ensinar o caminho da salvação a eles. E, aliás, tem mais um detalhe. Salomão diz: ensine o menino no caminho que deve andar. Preste atenção. O texto diz que é para ensinar a criança, o menino, no caminho. Não é o caminho, não. Não é o meu filho, eu despacho meu filho para a igreja no sábado e eu fico em casa, não. É no caminho, você tem que estar junto. Você precisa caminhar com ele. Os seus filhos aprendem com o seu exemplo. O seu exemplo fala muito mais do que as suas palavras. É ensinar a criança no caminho. Você precisa estar lá, você precisa levar os seus filhos e apresentar os seus filhos a Cristo. Então, traga os seus filhos a Cristo. Deles é o reino dos céus. Quem está dizendo isso é Jesus. Das suas crianças é o reino dos céus. É uma afirmação dele. Ou seja, as promessas de Deus também são para os seus filhos, para as suas crianças. Quando Jesus diz: deles é o reino dos céus, Jesus está dizendo: o Espírito Santo também é para os seus filhos, é para as suas crianças.
Eles podem entrar na eternidade. Eles podem amar a Deus. Eles podem adorar a Deus. O reino é das crianças. As crianças também podem entrar e fazer parte do reino de Deus. Os seus filhos podem crer em Jesus. Devem crer em Jesus. No verso 15, Jesus fala da fé das crianças. As crianças podem ter fé. As crianças podem exercer fé. Ele diz: eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Jesus aqui não está dizendo que você, adulto, precisa se comportar como uma criança para entrar no reino de Deus. Não tem nada disso. Não é isso que ele está dizendo. Preste atenção no que ele está dizendo. Jesus está dizendo que você precisa receber o reino de Deus como uma criança recebe o reino. Então isso aqui tem algumas implicações. Primeiro, ele está afirmando que crianças podem receber o reino de Deus como adultos recebem. Jesus não está aqui dizendo que crianças são salvas porque são crianças. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho repetido isso aqui exaustivamente. Não existe outro meio de salvação a não ser a fé em Jesus. Ser criança não é critério para salvação. Ser ignorante não é critério para salvação. Os seus filhos podem crer em Jesus. Os seus filhos precisam conhecer a Cristo. Os seus filhos podem exercer fé em Jesus Cristo. Eles podem entrar no reino, eles podem crer. Então, quando Jesus diz: quem não receber o reino como uma criança, ele está, em primeiro lugar, afirmando que as crianças têm a capacidade de receber o reino. De que as crianças podem ser salvas como os adultos são. De que crianças são pecadoras como adultos são pecadores. E que, portanto, eles também podem se arrepender dos seus pecados. Jesus está dizendo que crianças precisam de salvação também. Meu irmão, não deixe para pensar que os seus filhos vão, quando completarem 12 anos de idade, 14 anos de idade, que vai virar uma chavinha na cabeça deles e eles automaticamente vão virar crente, não. Se você não prega para o seu filho agora, que é novo, que é um bebê, que é uma criança de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 anos. Se o seu filho não é evangelizado agora, se o seu filho não conhece Jesus agora, dificilmente ele vai conhecer Jesus depois. Não é que é dificilmente, mas é que é mais fácil ele compreender agora. Entenda uma coisa, quanto mais velho, mais duro o coração fica. Quanto mais novo, mais mole o coração. Essa é a lógica. Porque Jesus ordena que nós levemos os nossos filhos a Ele. Quanto mais novo o coração, mais mole, mais propenso à fé, mais fácil de entender as verdades de Deus. Mais fácil de aceitar as verdades de Deus. Quanto mais velho, mais difícil. Não deixe para que o seu filho seja evangelizado na adolescência, na fase da rebeldia. Não, inculque na cabeça dos seus filhos. Olhe o mandamento de Deus, olhe a ordem de Deus para o seu povo. Ao sentar, ao levantar, ao caminhar, vai falando, vai pregando, vai evangelizando, vai levando a Jesus. Que na hora certa Deus chama. No tempo certo Deus chama, mas você é responsável por levar os seus filhos a Cristo. Você é responsável por levar os seus filhos a Jesus, as suas crianças a Jesus. A salvação pode também alcançar as nossas crianças. Segundo lugar, quando Jesus diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Jesus está dizendo como que crianças recebem o reino?
Como que as crianças recebem o reino de Deus? Da mesma maneira que nós recebemos, pela fé. Pela fé. As crianças têm uma fé simples, mas uma fé vigorosa. É isso que Jesus quer dizer, que você e eu devemos receber o reino como as crianças recebem. As crianças têm uma fé simples, mas é uma fé vigorosa, é uma fé potente, é uma fé sem desconfiança. As crianças recebem o reino de Deus com uma fé que não exige provas. Quando um pai promete algo ao seu filho, aquela criança acredita naquela promessa como uma realidade. Nós estamos aí no meio das crianças. Talvez você tenha prometido para o seu filho alguma coisa, um brinquedo. Talvez você tenha dito, olha meu filho, papai vai comprar para você um carrinho assim, assim, assim. Eu tenho certeza que o seu filho balançou a cabeça e disse, tá bom pai. Isso significa, eu acredito. Eu já estou vendo o carrinho, é real, o meu pai vai fazer aquilo que ele falou. Isso é fé, é uma fé inabalável. Elas recebem o reino de Deus da mesma maneira. Quando elas creem em Jesus, quando elas são levadas a Jesus e o evangelho é apresentado, a fé é apresentada a elas, elas creem assim como uma realidade. Assim também você adulto, você meu irmão, pai, mãe, eu e você também devemos receber o reino de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Que nós devemos receber o reino de Deus com essa fé sólida, firme, sem desconfiança. Essa fé que lida com as promessas como uma realidade. As crianças, portanto, recebem o reino de Deus dessa maneira. Assim nós também precisamos receber o reino de Deus. Meu querido e amado irmão, pregue e leve suas crianças a Jesus. O Espírito Santo pode abrir esses pequenos corações para crer no grandioso Evangelho. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Espírito Santo pode transformar a vida dos seus filhos. O Espírito Santo pode abrir esse pequeno coração para que receba o grandioso Evangelho de Jesus. E em último lugar, leve seus filhos a Jesus, pois Jesus deseja abençoar os seus filhos. Eu não conheço nenhum pai que não quer ver o bem dos filhos. Não conheço nenhum pai que deseja o mal dos seus filhos. Todo pai quer ver o bem dos seus filhos. Todo pai quer que os seus filhos sejam abençoados, felizes. Bom, uma das melhores maneiras de você ver a bênção de Deus na vida do seu filho é levando o seu filho ao Filho de Deus. É levando as suas crianças a Jesus. Porque Jesus deseja abençoar as nossas crianças. Jesus deseja abençoar os nossos filhos. É o que diz o verso 16. O verso 16 diz que, então, tomando-as nos braços. Olha, tem crianças pequenas, tem crianças de colo. Você pode levar o seu bebê a Cristo. Você pode levar as suas crianças de colo a Jesus. Você pode apresentar o Evangelho aos seus bebês, a Jesus. Pode levar os seus bebês a Cristo. Então Jesus toma no colo, nos braços, tomando-as nos braços. Tem criança pequena. Os pais que levaram os seus pequenos filhos, os seus recém-nascidos a Jesus. Ah, pastor, mas o meu bebê não tem consciência de nada ainda. De novo, isso não é problema seu. Isso não cabe a você. A você cabe a obediência de levar os seus filhos a Cristo. Você não sabe os caminhos do Senhor. Você não conhece os propósitos de Deus. Deixa eu te falar de um homem que Deus tinha um propósito na vida dele quando ele não estava no colo da mãe, não, quando ele estava na barriga da mãe. Um homem da qual nós falamos aqui recentemente, o profeta Jeremias. O Senhor disse que havia escolhido Jeremias ainda no ventre da sua mãe, e Deus havia dado Jeremias como profeta às nações.
Deus pode fazer a mesma coisa com os seus pequenos filhos, com a sua criança de colo. Consagre essa criança ao Senhor, leve essa criança a Jesus. Aliás, você que tem levado o seu filho e apresentado o seu filho na igreja, você tem assumido a responsabilidade, você tem cumprido o voto que você tem feito ali diante do Senhor, de educar essa criança nos caminhos do Senhor? Ou aquilo foi apenas uma cerimônia? Ali você fez uma promessa, há um juramento ali de que você iria conduzir essa criança nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor. Cumpra a sua palavra. Seu filho foi apresentado ao Senhor, ele foi abençoado por Deus, e você pode continuar levando o seu filho, ainda que seja uma criança de colo, para ser abençoado por Deus, para ser abençoado pelo Senhor. No verso 16 continua dizendo que tomando-as nos colos, ou seja, tinha crianças de colo, crianças que não andavam ainda, crianças pequenas. E diz, e impondo-lhes as mãos, as que já andavam, as outras crianças, Jesus ora sobre cada uma delas. E o texto diz, as abençoava. Tem bênção de Jesus para os seus filhos. Tem bênção de Jesus para as suas crianças. Deus tem bênçãos, promessas, salvação para a vida dos seus filhos. Nós estamos no meio das crianças. Jesus disse que o reino é delas, pertence a elas. Não seja você o empecilho dessas crianças de irem no reino de Deus. Não seja você o empecilho, o embaraço dessas crianças de chegarem a Jesus. Mas seja você um pregador do Evangelho, que as suas crianças, os seus filhos, seja o seu primeiro campo missionário. Seja o seu primeiro campo de evangelização. Pregue para os seus filhos, pregue para as suas crianças, faça culto doméstico, faça leitura da palavra de Deus. Ensine os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles crescerem, não se desviem do caminho. Amém? Você pode levar os seus filhos a Cristo, Jesus os abençoará, Jesus os receberá, e Jesus tem plano de salvação para a vida das suas crianças, dos seus filhos. Eu quero orar pelos seus filhos, eu quero orar por você, pai, quero orar por você, mãe, quero orar por você, criança, adolescente, quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu te louvo e te agradeço pela vida das nossas crianças, nossos filhos. Eu te louvo, Senhor, e te exalto, e agradeço e exalto o teu nome pela vida dos meus filhos. Louvo o teu nome pela vida do Gustavo, pela vida do Danilo. Muito obrigado, Senhor, por esses presentes dos céus da qual o Senhor me deu. Ó Deus santo e querido, caia o seu temor sobre o coração dos meus filhos. Caia o seu temor sobre o coração de cada criança. Olha, Senhor, para os filhos do meu irmão, da minha irmã. Abençoe essas crianças. Abençoe, meu Deus, esses pequenos. Abra-lhes o coração para que creiam no Evangelho. Derrame sobre eles a sua graça. Chame-os eficazmente, Senhor, para a glória do teu nome. Os abençoe poderosamente, Senhor. Ó Senhor, de forma ministerial. Separe-os, ó Deus, para o serviço da tua obra. Abençoe, meu Deus, de forma extraordinária. Dê sabedoria aos pais, meu Deus. Dê temor aos pais, para que possam, meu Deus, conduzir, para que possam, meu Deus, educar os seus filhos no caminho do Senhor. Pai querido, se algum pai tem sido empecilho, se algum pai tem impedido seus filhos de serem levados a Jesus Cristo, perdoa esses pecados, meu Deus. E venha, meu Pai, despertar o coração de cada mãe, de cada pai, para que os seus filhos sejam levados a Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho. Amém. Querido irmão e irmã, quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Que Deus abençoe o seu coração de forma poderosa e extraordinária. Quero desafiar você a compartilhar essa mensagem. Quero desafiar você também a ser um parceiro desse programa. Seja um parceiro, entre aqui no nosso QR Code, no site, e seja um amigo da missão. É muito importante a sua ajuda, a sua colaboração. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero você aqui
na próxima semana. Semana que vem eu quero falar de uma mulher extraordinária. No mês de outubro não é apenas o mês das crianças. No Brasil também é mês onde Maria, ela tem a sua história distorcida. Quem foi Maria? Será que Maria realmente foi mãe de Deus? Será que Maria realmente é uma intercessora entre Deus e os homens? Ou melhor, será que nós não temos tratado essa serva de Deus com certo desprezo? O que a Bíblia diz sobre Maria? É sobre isso que eu quero falar com você na próxima semana, dentro da Palavra de Deus, se Deus quiser. Até lá, um forte abraço a todos.